22º domingo do tempo comum. Depois das alegrias que experimentamos ao longo de todo o tempo da Páscoa, nós somos convidados hoje a retornar a nossa caminhada da esperança. É por isso que a cor litúrgica já não é mais o branco, agora é o verde, para dizer que a palavra de Deus vai nos direcionar no caminho da esperança. Esperança de que Deus vem ao nosso encontro. Esperança de que a nossa caminhada, ela se faz a partir da nossa experiência com Ele. E as leituras desse final de semana vêm nos apresentar as dificuldades daqueles que são fiéis à palavra de Deus, daqueles que dão testemunho da palavra de Deus. Só que muitas vezes essa fidelidade à palavra de Deus custa dor, custa sofrimento, custa perseguição. No entanto, as leituras que ouvimos hoje nos deixam muito claro que Deus jamais abandona aqueles que dão testemunho do seu amor. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Jeremias, capítulo 20 do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele exerce a sua missão profética no reino de Judá, mais precisamente na cidade de Jerusalém, no ano mais ou menos 650 a.C. E o anúncio do profeta se divide em três partes importantes. A primeira parte se dá dentro do reinado de Josias, que foi um rei muito preocupado em defender os valores religiosos, que foi um rei muito preocupado com a política. Tanto é verdade que isso já é história, que Josias, ele começa uma grande reforma religiosa com o único intuito de colocar para fora de Jerusalém. E a mensagem de Jeremias dentro do reinado de Josias se traduzia num apelo à conversão. O rei está fazendo a parte dele, agora cabe a nós fazermos a nossa parte, sermos fiéis à aliança feita com Deus. Só que o rei Josias morre, e no ano de 609 a.C. se coloca no lugar do rei Josias o rei Joaquim. Aí vem a segunda parte da missão profética de Jeremias, o texto que nós lemos como segunda leitura de hoje, como primeira leitura de hoje. E no reinado do rei Joaquim foi um tempo muito duro, de muito sofrimento para o profeta. No reinado de Joaquim se multiplicaram as injustiças. No reinado de Joaquim, a infidelidade, ela alcançou o grau mais alto. E muitas vezes a injustiça era fomentada pelo próprio rei. Deixaram de confiar em Deus e começaram a fazer aliança agora com os egípcios para que, numa invasão dos babilônios, Jerusalém pudesse ser fortalecida. Aí surge o profeta Jeremias de novo, dizendo: meu Deus do céu, a nossa confiança precisa estar em Deus. As nossas seguranças precisam estar em Deus, não na força do exército, não na força de conchavos políticos, mas em Deus. Então, depois de muito tempo, o profeta está convencido de que Judá ultrapassou todas as medidas, e ele profetiza: Jerusalém será devastada pelos babilônios. Os babilônios vão invadir Jerusalém. Só que ninguém dá ouvido à sua pregação. E no ano de 597 acontece o que ele profetizou. O rei Nabucodonosor invade Jerusalém e manda metade da população para o exílio. E no lugar do rei Joaquim coloca um outro rei chamado Sedecias. E esse rei Sedecias começa muito bem. Começa, lá em Minas tem um ditado que fala assim: vassoura nova no começo varre bem. E começou muito bem. Para hoje, para esse quinto domingo
do tempo da Páscoa, nos convidam a refletir sobre a igreja. Nos convida a refletir sobre a igreja. Essa comunidade que nasce a partir da ação de Jesus e cujos seus membros continuam o caminho de Jesus, dando testemunho do. Aí o rei Sedecias chama o profeta Jeremias e diz: você é o profeta da desgraça, só anuncia coisa que não presta. E leva todo o reinado a dar as costas para a pregação de Jeremias. Mas os babilônios vêm de novo contra Jerusalém. Só que os egípcios defendem Jerusalém. Então toda a cidade se enche de alegria, porque conseguiram se defender contra a invasão dos babilônios. Aí o profeta se levanta e diz: Jerusalém será destruída, é preciso voltar-se para Deus. Imagine se alguém vai acreditar no profeta. Aí diz lá em Jeremias 37, o profeta é preso, o profeta é torturado, o profeta é colocado de lado, quase foi morto. E as palavras e as profecias de Jeremias, elas se concretizam no ano de 586, quando Nabucodonosor destrói totalmente Jerusalém, inclusive o templo. Portanto, caríssimos irmãos, o profeta Jeremias é o paradigma do profeta que sofre por causa da palavra de Deus. E muitas vezes o profeta permitiu que aquela amargura acumulada no seu coração se traduzisse em palavras. Nós temos textos do profeta Jeremias que é uma profunda lamentação com Deus. Mas mesmo diante de tudo isso, ele nunca parou de anunciar, porque acreditava em quem lhe havia colocado a sua segurança. Deus visita, portanto, o coração do profeta, e é esse apelo que ele faz para que hoje, passado quase 3.000 anos depois, que nós coloquemos a nossa segurança em Deus, que nós coloquemos as nossas forças e as nossas certezas em Deus. Depois nós temos a segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. É um texto mais recente, não é um texto tão velho quanto o texto da primeira leitura. Quando São Paulo escreve a comunidade dos Romanos, já está no ano 57 da nossa era. E Paulo escreve para uma comunidade que estava profundamente mergulhada numa crise. Existia dentro da comunidade dois tipos de cristãos: aqueles que eram judeus, portanto que estavam vindo do judaísmo, já tinham contato com a palavra de Deus, mas se converteram ao cristianismo. E existia um outro grupo, que era o grupo dos pagãos, que não entendiam nada, mas que se encantaram por Jesus Cristo pela pregação dos apóstolos. Imaginem só, dois grupos tão diferentes morando no mesmo lugar. Mais cedo ou mais tarde ia surgir uma crise, e é nessa crise que Paulo escreve essa segunda leitura. Os que vinham do judaísmo se achavam melhores do que os outros, portanto achavam que eram cristãos de primeira categoria. Aqueles que estavam chegando agora, cristãos de segunda categoria. É mais ou menos o que acontece nas nossas comunidades hoje, gente. Tem tanta gente aí que se infla para dizer que participa há 30, 40, 50 anos da comunidade, mas se a gente vai dar uma olhada no coração, é tão frio como essas pedras que estão aqui no chão. Coração que não permite que Deus visite. Aí transforma a comunidade num lugar de realização de projetos pessoais, não de anúncio da palavra de Deus. Meus irmãos, nós não temos o direito de fazer da comunidade um lugar onde eu anuncio as minhas ideias. Comunidade é o lugar onde eu coloco tudo em comum, por isso comunidade.
E eu também não tenho direito de questionar quem está chegando agora. E daí que nós estamos aqui há 30, 40, 50, 60 anos? Aquele que está chegando agora, está chegando com o coração muito mais aberto do que muitos que caminham há tanto tempo. Porque permite que Deus trabalhe na sua vida. Porque permite que Deus lhe dê o norte. Coração frio, coração insensível, coração incapaz de perdoar. Em último caso, a gente transforma a comunidade numa reunião de condomínio ou numa associação de amigos. Tem característica de tudo, menos de comunidade que segue anunciando Jesus Cristo. E eu já disse alguns domingos atrás e repito: por que é que tantos irmãos nossos vão para outras religiões? Será que lá tem coisa melhor do que aqui? Por que não vê testemunho nosso? Porque vê na comunidade um lugar, um ringue, onde todo mundo está brigando com todo mundo, onde por causa de uma chave, de uma porta, se cria todo um tumulto. Comunidade não é lugar de realização pessoal, meus irmãos. Comunidade é lugar de vivência da palavra de Deus. E quando eu experimento dessa palavra de Deus, eu entro na dinâmica do Evangelho de hoje. Eu não tenho medo. É nesse sentido que a gente olha para o Evangelho de hoje. Jesus chama os seus discípulos e diz: não precisa ter medo. Deus cuida de nós com um carinho de mãe. Deus olha para cada um de nós e Ele usa até uma metáfora. Até os cabelos da nossa cabeça Deus sabe quanto tem. Se sabe o que tem na nossa cabeça, sabe muito mais como está o nosso coração. Portanto, caríssimos irmãos, a nossa comunidade não pode ser uma comunidade de homens e mulheres fingidos, que fingem que são cristãos, mas quando é hora de colocar em prática, quando é hora de exercitar esse amor que nós recebemos aqui, aí as coisas mudam. Daqui a pouco o próprio Cristo vai estar presente aqui no nosso meio, um pedaço de pão, num gole de vinho. Talvez seja hoje o dia de dizer: muda a minha vida, muda o meu coração, transforma aquilo que ao longo de anos eu fui permitindo que o mundo modelasse, portanto modele agora do seu jeito. Aí sim a nossa comunidade pode anunciar Jesus Cristo. Aí sim nós podemos inflar o nosso peito e dizer: eu não tenho medo. Eu tomo posse dessa certeza hoje, que o medo não é imperativo na minha vida. O medo não é decisivo na minha vida. A graça de ser filho de Deus supera todo medo, supera toda divisão, supera toda amargura que está lá acumulada no nosso coração. Caríssimos irmãos, peçamos essa graça para Deus nessa noite, que Ele possa transformar a nossa vida, da mesma forma que transformou a vida de tantos que encontraram com Ele ao longo de toda a sua vida. Da mesma forma que transformou a vida daquela mulher prestes a ser apedrejada. Da mesma forma que transformou a vida de Pedro e de tantos outros discípulos. Deus é capaz de tudo. Deus é capaz de trocar reinos para que nós possamos encontrar o seu reino. Deus é capaz de fazer com que o seu filho, que não tinha pecado, fazer do seu filho pecado, para dizer para cada um de nós quanto nós somos amados. Louvado seja nosso Senhor Jesus.